Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom, iniciamos o vídeo de hoje falando sobre os últimos movimentos na linha de frente ucraniana. Recentemente saíram imagens que mostraram que as forças russas cruzaram a fronteira internacional ao norte de Sumi, avançando em direção a Zurávka, que fica bem próximo da cidade. Bom, gente, esse avanço parece que faz parte de uma tentativa dos russos de contornar Nikolaevo Darino, que está ali no leste de Sudza. E é um movimento bem calculado que serve para apertar ainda mais o cerco na região de Cusco, que acaba eliminando aquele famoso saliente que poderia ser usado pelas forças ucranianas. Mas não para por aí. Em Kupiansk, que está um pouco mais ao leste, as coisas também estão se movimentando. Novas imagens mostram um pequeno avanço russo ali perto de Petropavlivka. Ontem, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas tropas tomaram Kalinov, uma vila bem pequena, quase desabitada antes da guerra, mas que tem sua importância no contexto geral. Bom, meus amigos, quando falávamos de Pokrovsk, nós percebíamos um avanço progressivo vindo do sul como se fosse uma linha reta em direção à cidade. Em determinado momento do avanço, os russos estavam a 3 quilômetros dos limites da cidade, e alguns relatos diziam que alguns grupos avançados já se encontravam dentro dos limites de Pokrovsk. Mas parece que mudou muita coisa desde lá, né? Então vamos conversar um pouco exatamente sobre essas mudanças. Ao invés de eles enfrentarem uma esperada batalha urbana pesada na área de Donetsk, as tropas russas decidiram mudar a estratégia. Elas estão contornando Pokrovsk, que é um ponto-chave para a logística e transporte das áreas ainda controladas pela Ucrânia na região de Donetsk. Segundo o grupo de mapeamento Deep State, que tem laços com o Ministério da Defesa ucraniano, os russos agora estão a menos de 7 quilômetros de tomar a rodovia que leva à região de Dnipropetrovsk. Andriy Cherniak, que é um oficial de inteligência militar ucraniana, explicou que a ideia russa é evitar grandes perdas em Pokrovsk. Segundo ele, eles entendem que perderiam muitas tropas tentando tomar a cidade, então decidiram seguir por outros caminhos, vindo do sul e contornando a cidade. Ele também mencionou que o objetivo seria cortar o fornecimento para Pokrovsk, forçando as tropas ucranianas a recuar. E foi provavelmente nessa linha que o Ministério da Defesa russo anunciou ontem, domingo, a captura do assentamento de Antanoia, que fica a cerca de 50 quilômetros ao sul de Pokrovsk. A fronteira com a região de Dnipropetrovsk agora estaria a aproximadamente 6,5 quilômetros. Mais adiante dessa cidade temos Pavlograd, uma base militar importante para a Ucrânia, e sem falar na cidade de Dnipro, que é a quarta maior do país. Bom, mas é importante lembrar que o avanço russo depende de alguns fatores, né? As fortificações ucranianas na área e o efetivo militar ucraniano, que, como sabemos, está cada vez mais limitado. Um soldado ucraniano, que preferiu não se identificar, disse que o terreno ali também não ajuda muito. Ele descreveu o terreno como sendo fundo, lamacento e intransitável. Agora, pensando no que aconteceu em 2024, as forças russas capturaram milhares de quilômetros quadrados na região de Donetsk. Esse impulso coloca os russos em uma posição estratégica para tentar cortar Pokrovsk e forçar as tropas ucranianas a precisarem defender dois lados ao mesmo tempo. Os russos estariam tentando conquistar o máximo de território para ter algo com o que negociar quando suas tropas eventualmente se desgastarem. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, comentou que a região de Kursk é importante para qualquer negociação futura. E ele ainda disse que, com certeza, isso será um fator em qualquer conversa ao longo do ano. Bom, e ainda falando em Pokrovsk, gente, a Ucrânia interrompeu a produção em sua mina de carvão metalúrgico da cidade. Isso devido à proximidade das forças russas. Essa mina, como sabemos, é uma peça-chave para a indústria siderúrgica ucraniana que já vinha enfrentando desafios desde o início da guerra em 2022. Segundo fontes do setor, a situação é preocupante porque Pokrovsk é a única mina do país que produz carvão metalúrgico, que é essencial para a produção de aço. O Deep State, que é um log militar ucraniano que analisa dados abertos, relatou que as tropas russas estão a menos de 2 quilômetros de um dos poços da mina. Uma fonte disse ainda que eles pararam completamente de trabalhar agora e que não há mais produção, apenas trabalhos de superfície estão sendo realizados e uma evacuação está em andamento. A Metinvest BV, empresa proprietária da mina, ainda não comentou oficialmente, mas já havia informado no mês passado que algumas operações no local foram interrompidas. Em 2023, a Ucrânia produziu cerca de 3,5 milhões de toneladas de coque, usando exclusivamente o carvão metalúrgico extraído em Pokrovsk. No entanto, com o possível fechamento da mina, especialistas projetam que a produção de aço em 2025 pode cair drasticamente para algo em torno de 2 a 3 milhões de toneladas, ou seja, muito abaixo dos 7,6 milhões produzidos em 2024. Desde o início da guerra, muitas plantas siderúrgicas da Ucrânia foram destruídas, levando a uma queda de 70,7% na produção em 2022,
com os números caindo para 6 milhões de toneladas em 2023. Agora as tropas russas avançam para os vilarejos de Kotlin e Udakhin, onde a mina também tem instalações. Além disso, Pichani, outro local importante, foi capturada pelas forças russas hoje, segunda-feira. Agora os produtores estão esperando encontrar alguma fonte alternativa de carvão dentro da própria Ucrânia, mas é provável que as importações sejam necessárias, o que, é claro, aumentará os custos. Para um país que precisa desesperadamente de recursos financeiros quase 3 anos após o início da guerra, essa é uma grande preocupação. Vale lembrar, gente, que as exportações de metais geraram cerca de 4,4 bilhões de dólares em 2024, o que, é claro, contribuiu para manter a economia do país funcionando. Bom, gente, por falar em estratégia, parece que Zelensky está tentando usar os 2 soldados norte-coreanos para pressionar politicamente Putin e parece que Putin vai ficar em uma sinuca de bico em relação ao assunto. É que Zelensky disse ontem que está disposto a entregar soldados norte-coreanos capturados para o líder Kim Jong-un, desde que ele facilite a troca por ucranianos mantidos prisioneiros na Rússia. É claro que essa situação faz com que tanto Pyongyang quanto Moscou sejam obrigados a escolher entre assumir o envio de tropas ou passar uma imagem de deixar para trás os seus combatentes. Bom, eu particularmente acho que Pyongyang teria mais facilidade para enfrentar isso, mas Putin teria sérios problemas com a opinião pública que ele tenta manter ao seu lado. Segundo Zelensky, essa não será a única ocasião em que soldados norte-coreanos serão capturados. E ele disse que seria apenas uma questão de tempo até que as tropas consigam capturar outros. E aí ele continuou dizendo que a Ucrânia está pronta para entregar os soldados de Kim Jong-un a ele, se ele puder organizar a troca por guerreiros ucranianos que estão sendo mantidos cativos na Rússia. Bom, ele também compartilhou um vídeo curto mostrando o interrogatório de 2 homens apresentados como soldados norte-coreanos. Um deles estava deitado em uma cama com as mãos enfaixadas, enquanto o outro estava sentado com um curativo no maxilar. Um dos homens relatou que se escondeu em um abrigo durante a ofensiva e foi encontrado alguns dias depois. Ele disse que, se fosse ordenado a voltar à Coreia do Norte, iria, mas também estava disposto a permanecer na Ucrânia caso tivesse a oportunidade. Zelensky disse que um dos soldados manifestou o desejo de permanecer na Ucrânia, enquanto o outro prefere retornar à Coreia. Ele também sugeriu para aqueles que não desejassem retornar à Coreia do Norte, outras opções poderiam ser consideradas. Veja o que ele falou. Aqueles que desejarem contribuir para a paz ou divulgar a verdade sobre essa guerra na língua coreana terão essa oportunidade. Parece que, por enquanto, os soldados capturados não teriam manifestado desejo de ir para a Coreia do Sul, embora as autoridades sul-coreanas tenham dito que estão dispostas a cooperar com a Ucrânia caso haja um pedido oficial. Bom, gente, hoje, Marcos Rutte pediu à União Europeia que evite criar barreiras que possam impedir empresas de países da OTAN que não fazem parte da União Europeia de participar no esforço de fortalecimento da indústria de defesa do bloco. Essa questão surgiu após a Comissão Europeia propor, no ano passado, um investimento de 1,5 bilhão de euros para incentivar os países a comprarem conjuntamente de empresas europeias e impulsionar a capacidade da indústria. Porém, os Estados-membros ainda estão discutindo o quanto desse fundo deve ser reservado apenas para empresas da União Europeia. Falando em uma sessão do Comitê do Parlamento Europeu, Rutte destacou que, embora a iniciativa chamada Programa Europeu da Indústria de Defesa seja positiva, é necessário cuidado. Ele afirmou que a Europa deve evitar criar novas barreiras entre aliados, que apenas aumentariam os custos, complicariam a produção e dificultariam a inovação. Rutte enfatizou ainda a impossibilidade de incluir aliados de fora da União Europeia nos esforços industriais de defesa do bloco. Segundo ele, a cooperação industrial transatlântica de defesa torna o bloco mais forte. Apesar da maioria dos países da União Europeia fazerem parte da OTAN, alguns dos membros mais importantes da aliança militar, como Estados Unidos, Reino Unido e Turquia, não são membros da União Europeia. O alerta do chefe da OTAN vem em um momento de preocupação real. Há um grande temor em que eles assistem a Rússia, a China, a Coreia do Norte e Irã intensificando suas cooperações industriais de defesa a níveis sem precedentes. Rutte afirma que seria um ato de autossabotagem criar novas barreiras entre aliados. Já que falamos de Irã, vamos atravessar o Mediterrâneo. O Irã está expandindo bastante sua capacidade militar. Hoje, segunda-feira, o exército iraniano recebeu 1.000 novos drones, conforme foi relatado pela agência Tasnim. Esses drones, que foram distribuídos em várias localizações do país, possuem alta capacidade de furtilidade e habilidade para enfrentar fortificações. Segundo a Tasnim, as características exclusivas desses drones incluem alcance superior a 2.000 km, grande poder destrutivo
e capacidade de atravessar camadas de defesa com uma ação transversal de radar reduzida. Eles também têm um voo autônomo, o que aumenta bastante a profundidade de monitoramento de fronteiras e a capacidade de combate do exército em alvos distantes. Esses avanços chegam em um momento em que o Irã está conduzindo exercícios militares de 2 meses, incluindo jogos de guerra realizados pelos guardas revolucionários para defender instalações nucleares importantes, como as de Natanz. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.